Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque Te amamos. Amamos, Senhor, louvar a Ti, Te adorar. Amamos, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Amamos Te servir, Senhor. Amamos, Senhor, estar com nossos irmãos, Senhor, receber de Ti, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, Senhor. Com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, este lugar, Senhor. Que haja, Senhor, algo novo, Senhor, um mover, Senhor, especial do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
noite. Nossa, tá maravilhoso o som. Uma bênção. Muito bom estarmos aqui. Amém? Pretendo ser breve, pretendo trazer algo que está no meu coração há um tempo. Eu queria que a gente abrisse rapidamente no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Amém? Eu vou ler. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, e a humildade, contudo, antecede a honra. Senhor, nós oramos nesta noite, Pai, porque eu quero colocar o meu coração aqui diante do Senhor, Pai. Colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador, Pai, e reconhecendo também, Pai, que nós não podemos ir contra o Senhor, Pai. Não há força no universo que pode ir contra o Senhor, Pai. É besteira da mente do homem, Pai, achar que pode ir contra o Senhor, Deus. Nos perdoa, Pai, perdoa o nosso coração, Pai, que muitas vezes se levanta contra Ti, Deus. Perdoa o nosso comportamento, Pai, que vai distante daquilo que o Senhor ensina, Pai. E tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E mesmo sabendo que somos ruins, o Senhor nos ama, Deus. Em Teu nome, Pai. Amém. Faz um tempo já que eu queria trazer uma pequena palavra sobre arrogância. Quando a gente ouve a palavra arrogância, a primeira coisa que vem na nossa mente é um comportamento, certo? E a arrogância de fato é um comportamento, mas a gente sempre tem a ideia de olhar o outro. Quando a gente fala de arrogância, quando a gente fala de orgulho, a primeira tendência nossa é sempre pensar em alguém, não é verdade? A gente dificilmente olha para nós, a gente sempre acha na nossa cabeça alguém, o nome de uma pessoa. Ah, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é orgulhosa. E de fato, existem muitas pessoas que sofrem do mal da arrogância. Eu acho que em certa medida todos nós, uma vez ou outra, sempre temos algum comportamento arrogante. Mas não é essa a ótica que eu queria trazer para a palavra arrogância nessa noite. Provérbios, capítulo 21, versículo 24. A Bíblia fala que Deus odeia o arrogante, odeia o orgulhoso, certo? Nós não queremos ser assim, amém? Provérbios, capítulo 21, versículo 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, quem tem vaidade e é arrogante, a Bíblia está chamando de zombador. Ele age com extremo orgulho. Agora, rapidamente, irmãos, 2 Pedro capítulo 3. A gente está construindo aqui uma linha de pensamento sobre a arrogância. Então, o primeiro versículo, a gente viu que antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. Segundo versículo, a gente viu que o arrogante, ele é chamado de zombador. E agora a gente vai para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler aqui, 3 e 4. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda?
Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Amém? Então vamos lá, vamos reconstruir a linha aqui. Primeiro versículo que a gente leu, Provérbios capítulo 18, versículo 12. Antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. Segundo versículo que a gente leu, Provérbios 21, 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. É isso que a palavra está dizendo sobre o arrogante. Ele é zombador. E aqui no versículo em 2 Pedro a gente leu que nos últimos dias surgirão zombadores, escarnecedores zombando, seguindo suas próprias paixões. Então o que faz o arrogante? Ele segue as suas próprias paixões. Além disso, o arrogante, ele tem um comportamento de decidir o que é bom para ele. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, ela decide para ela o que é bom. Por isso que uma pessoa arrogante, ela cai em inúmeros pecados, porque ela toma as suas próprias decisões. Nós vamos lembrar que a palavra de Deus em vários momentos diz que Deus odeia o orgulhoso, Deus odeia o arrogante. Por quê? Vamos voltar para o começo da história bíblica. Estava tudo tranquilo no céu, até que um anjo se rebelou contra Deus, e ele quis ser Deus. O que é essa postura? Arrogância. Então, o coração de Satanás se encheu de arrogância, e ele caiu. A gente leu em Provérbios, antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância e orgulho. Então o diabo foi derrubado na terra, porque se levantou contra Deus. Ele não queria mais a direção de Deus, ele não aceitava mais o conselho de Deus, ele não aceitava mais aquilo que o Senhor dizia por verdade, e ele inventou a sua própria verdade. Ele foi contrário àquilo que o Senhor dizia, aquilo que o Senhor era, e ele caiu. Só que ele não parou por isso, ele foi até o ser humano, encontrou Eva no jardim. E não pense que foi uma cobra que chegou na Eva. Eu estou falando rápido aqui porque todos nós conhecemos essa passagem. Mas não foi uma cobrinha que chegou em Eva, foi um ser de luz, um anjo de luz. E a Bíblia fala que ele era lindo, né? Então a forma física de Satanás é linda. Talvez um dia a gente tenha oportunidade de ver, né? Diz que nos últimos dias todo o véu vai cair. Então talvez a gente veja Satanás fisicamente. Mas ele chegou para Eva, enganou Eva e falou: olha, Deus está falando para você não comer da fruta, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. E ali nasce a arrogância no coração de Eva, e Eva quer ser igual a Deus, porque não quer mais aceitar as ordens, os mandamentos, o caminho de Deus. Então, o que acontece com Eva? Eva cai, o coração de Eva se enche de arrogância, fala: eu sou melhor do que Deus. Não é Deus que vai ditar o rumo da minha vida, sou eu que vou decidir o que é melhor para mim. E Eva toma do fruto, come o fruto, dá para Adão, e os dois caem, e nós chegamos na situação da miséria humana hoje. Porque o homem se levanta contra Deus, o homem se levanta contra o ensino de Deus. E o homem diz para si mesmo: eu sei o que é melhor para mim, não é Deus que sabe, sou eu que sei o que é melhor. Então, na Bíblia há toda uma construção. A gente poderia ficar horas aqui lendo textos sobre arrogância e orgulho. Tem muito texto na Bíblia. Eu estava pesquisando para trazer alguns aqui essa noite, mas assim, a quantidade de vezes que o Senhor fala sobre arrogância na Bíblia é um conteúdo gigante. E muitas vezes ele fala: eu odeio orgulho, odeio arrogância, derrubo o soberbo, vou derrubar toda a arrogância, porque o Senhor odeia quem acha que pode tomar suas próprias decisões. Por que eu estou trazendo isso essa noite, irmãos? Porque se a gente não se policia, se a gente não tem um contato muito rápido com o Espírito Santo, se nós não estamos num contato muito íntimo com Deus, muitas vezes nós pecamos, nós fazemos coisas ruins, porque na verdade nosso coração está cheio de arrogância. Nós olhamos para Deus e falamos: olha Deus, o Senhor está falando que na Bíblia isso aqui é pecado,
mas eu não concordo que isso seja pecado, então eu pratico. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, nós estamos sinalizando para o mundo espiritual, nós estamos sinalizando para nós mesmos, estamos sinalizando para Deus que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, não o Senhor. E isso é algo terrível, é algo muito ruim, porque a Bíblia diz, que nem no versículo que nós lemos: antes da queda o coração do homem se enche de arrogância. Então, como eu disse no começo, é muito fácil quando alguém fala arrogância, a gente já carrega a imagem de alguém na nossa cabeça, não é verdade? Eu estou errado nisso, irmãos? Aquela pessoa é arrogante. Então a gente tem uma facilidade gigante de taxar certos comportamentos como arrogância, mas nós não olhamos para nós mesmos, nós não olhamos para as nossas atitudes, que muitas vezes podem estar sendo motivadas e guiadas por arrogância, e a arrogância precede a queda. Eu não quero cair, irmãos, eu não quero que nenhum de vocês caia, eu quero que nós sejamos um povo livre da arrogância, um povo temente a Deus, como nós lemos aqui no primeiro versículo, que está escrito: a humildade antecede a honra. Então a gente leu que a arrogância precede a queda e a humildade antecede a honra. A humildade, a gente pode, não quero ficar aqui explicando sobre humildade, mas assim, o que eu queria trazer para essa noite, aplicar nessa noite, que a gente sai essa noite, a gente precisa ter humildade com os mandamentos de Deus. Amém? Quando eu ler alguma coisa na Bíblia, quando um irmão pregar a palavra de Deus, quando nós estivermos em comunhão estudando a palavra de Deus, nós temos que ter um coração humilde para aceitar a orientação de Deus, para andar debaixo dos mandamentos de Deus. É muito fácil a gente adotar o caminho inverso, falar não, a gente até acha bonito, né? Quando a gente aprende sobre os caminhos do Senhor, sobre o senhorio de Cristo, quando nós aprendemos sobre o que é andar numa vida cristã e saudável, a gente até acha bonito, mas muitas vezes dentro do nosso coração nós colocamos em dúvida se aquilo ali é verdade, e por muitas vezes nós temos comportamentos que são contrários à palavra de Deus, e isso é motivado por arrogância, porque eu repito, a gente acaba decidindo por nós o que é certo, e a gente olha para Deus e fala: olha Deus, aquilo que você ensinou não é certo, eu sei o que é certo. Só que não para por aí, irmãos, porque se parasse por aí, cada um ia seguindo a sua própria vida, a gente ia tocando a vida do jeito que dá, a gente vai tomando as nossas decisões, a gente vai ignorando aquilo que o Senhor determinou, e a gente vai tocando e tudo bem, mas não termina nisso. João 14, a gente não vai abrir, não precisa abrir aí, mas João 14, versículo 15, tem um versículo muito fácil, é muito fácil de a gente aplicar ele. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém? Se vocês me amam, vocês irão obedecer os meus mandamentos. Essa é uma palavra de Jesus. Jesus não está colocando em dúvida. Jesus não está falando para a gente desobedecer. Não, Ele está falando que se nós amamos Ele, nós obedecemos os mandamentos dEle. E é mais urgente do que nunca que nos últimos dias o Senhor tenha um povo aqui na terra, que é a sua igreja. É fundamental que nos últimos dias o Senhor tenha um povo que o obedeça instantaneamente, que lute para obedecer ao Senhor, que elimine práticas pecaminosas do meio do povo, do meio da igreja, do meio da sua casa, do seu interior. Nós precisamos ser esse povo que deixa de lado as práticas de pecado, que deixa de lado o conselho de Satanás, mas adota em humildade aquilo que vem do Senhor, os mandamentos do Senhor. Nós precisamos ser um povo obediente. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Muitas vezes as pessoas questionam: não dá para ser um povo obediente. Não é verdade. Se o Senhor está pedindo obediência, é porque dá para ser obediente. Amém? Eu creio nisso, eu quero ser obediente ao Senhor até o último dia da minha vida.
Eu quero que você seja obediente. Eu quero que nessa terra haja uma igreja obediente ao Senhor. Eu passei por uma experiência 2 semanas atrás. Então eu troquei a internet lá de casa. A internet lá de casa estava meio devagar. Então apareceu uma proposta boa, fui lá e troquei, né? E aí eu pensei, não vai mudar nada, né? Porque a internet lá também não era tão ruim. Mas aí eu comecei a usar, eu falei, meu Deus, as coisas que eu estava fazendo estavam muito devagar comparado com a internet nova que chegou lá em casa. Então eu aplico para nós hoje, como que está o nosso relacionamento com Deus? Ele vive caindo, ele vive oscilando, ele vive devagar, ou ele está numa velocidade rápida? Nós estamos antenados e conectados com Deus, ouvindo de Deus, ou nós aceitamos qualquer tipo de qualidade no relacionamento com Ele? Para ser pessoas obedientes, que amam Jesus, nós não podemos andar numa velocidade baixa quando nos relacionamos com Ele. Nós precisamos estar rápidos, nós precisamos estar antenados, ligados em Deus, conectados com a Sua Palavra, conectados com a oração, conectados com o corpo de Cristo, com cada um dos irmãos. Nós precisamos um dos outros, para que a nossa vida esteja andando lado a lado com Deus, amém? Dessa forma, nós vamos ser um povo que obedece e ama Jesus. Mais uma vez, se parasse por aí, tudo bem, a gente ia tocando a nossa vida. Até agora não apareceu, tirando o primeiro versículo que diz que a arrogância precede a queda, não apareceu muita coisa grave. Mas eu queria que nós lêssemos com atenção Isaías capítulo 2. Você lembra que a gente leu em Pedro, que nos últimos dias surgirão pessoas zombando e questionando a volta de Jesus. Lembra que a gente leu esse versículo? Eu vou até ler ele de novo aqui. Nos últimos dias surgirão zombadores, seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O diabo, ele tem uma estratégia muito eficaz. Ele gosta da normalidade, certo? Satanás gosta da normalidade. Então, se ele conseguir transformar a ideia, a realidade, a verdade da volta de Jesus em algo que não vai acontecer, ele está ganhando, porque a gente vai tocando a nossa vida do jeito que dá, e nós vamos continuando tomando as nossas próprias decisões e ignorando as verdades de Deus, certo? Então essa é a estratégia do diabo. Ele quer que nós esqueçamos que o Senhor Jesus vai voltar. Ele quer que a gente coloque em dúvida essa verdade do Maranata, essa verdade do ora vem Senhor Jesus, do retorno de Jesus. Então Isaías 2, a gente vai ler a partir do capítulo 11, do versículo 11, tá? Eu vou ler aqui, eu transformei o texto em algo corrido, então não dividi por versículos. Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yahvé será exaltado, porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor de sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Amém? Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas
e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yahvé, e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Misericórdia. Misericórdia. Muitos textos da Bíblia explicam para nós que somos povo de Deus, aqueles que leem essas palavras, que haverá um dia onde o Senhor irá derrubar toda arrogância, todo aquele que acha que é Deus, todo aquele que escreve alguma coisa que vai contra o Senhor, todo aquele que ensina comportamento que vai contra o Senhor. Deus vai derrubar toda a arrogância. Esse é o que a Bíblia chama de dia do Senhor. Amém? Amém? Eu não quero estar na lista dos arrogantes, irmãos. Eu não quero decidir para a minha vida o que é bom. Eu não sei o que é bom para a minha vida. Nós não sabemos o que é bom para as nossas vidas. Somente Deus sabe o que é bom para as nossas vidas. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que clama a misericórdia de Deus, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom para as nossas vidas. E o homem o rejeitou lá no Éden, e o homem o rejeita até hoje. Nada pode ir contra Deus. Se nós ligamos a televisão está indo contra Deus. Se nós abrimos a internet está indo contra Deus. Se nós sentamos num restaurante com pessoas que não são cristãs, elas falam coisas que vão contra Deus. A todo instante a humanidade está proferindo palavras que vão contra Deus. Eu não quero estar no meio disso. O corpo de Cristo tem que aceitar as verdades do Senhor como de suma importância. A gente não pode querer olhar para a Bíblia e falar: isso aqui não serve mais, isso aqui talvez dê para alterar. A gente não pode ter esse comportamento, irmãos. Eu não posso querer começar a decidir o que é legal para mim e o que é legal para a sociedade. O Senhor já disse: arrependa-se, converta-se, pois é chegado o reino de Deus. Tem toda uma verdade de Deus para as nossas vidas. Essa verdade, ela está principalmente, irmãos, nos primeiros capítulos de Gênesis, onde Deus constrói o homem. Ela está principalmente nos 10 mandamentos lá em Moisés, onde Deus dá uma série de mandamentos muito específicos. Ela está nos primeiros capítulos de Mateus, onde Jesus reforça uma série de comportamentos que Ele exige, que Deus exige do ser humano. Tá? Um dia, todo orgulho será derrubado, quando o Senhor sair para tremer a terra, para fazer tremer a terra. Aleluia! Esse dia, o diabo vai fazer de tudo para tirar da sua cabeça que esse dia está para chegar. Ele quer que você viva uma vida tranquila. O diabo quer que você fique de boa. Ele quer que você esqueça que Deus está voltando. Mas nós não somos povo do diabo, amém? Nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles estão ligados em alta velocidade com aquilo que está na mente e no coração de Deus. E não só isso, os filhos de Deus, eles trabalham na terra para que essas verdades de Deus avancem com toda velocidade também. Nós temos que quebrantar o nosso coração, pedir perdão a Deus, nos colocar diante dele, para que sejamos como ferramentas nas suas mãos, para que a verdade dele seja revelada em Indaiatuba. Mais uma vez, há muitos anos o nome do Senhor é pregado em Indaiatuba. Tantos irmãos já fizeram isso, tantas igrejas, comunidades já fizeram isso na sociedade. Mas o meu desejo hoje, o que está no meu coração hoje, é aquilo que estava no coração de Sansão. Eu não sei se você se lembra, Sansão fez um monte de besteira. Deus encheu Sansão de poder, de dons, e Sansão só fazia besteira. No último momento, Sansão pede a Deus: Deus, mais uma última vez, poder de novo, Senhor, uma vez, para que o seu nome seja exaltado aqui no meio dos filisteus. E o Senhor, o que fez? O Espírito de Deus encheu Sansão uma última vez, e Sansão derrubou aquelas muralhas, aquelas colunas, e o teto daquele templo caiu, e mais pessoas morreram ali naquele dia do que toda a vida de Sansão.
Sansão matou mais pessoas naquele dia do que em toda a sua vida, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu olho para Deus e eu falo: Senhor, mais uma vez, Senhor, enche o teu povo na cidade de Indaiatuba, Pai, para que o teu nome seja proclamado como nunca antes. Talvez nós sejamos essa geração. Nós precisamos ser essa geração, queridos. Nós precisamos ser a geração que vai proclamar o nome do Senhor na cidade de Indaiatuba como nunca antes. Mais pessoas ouvirão sobre o nome do Senhor Jesus nessa geração do que todo o histórico anterior aqui dessa cidade. Eu creio nisso. Nós precisamos ser essas pessoas que não são orgulhosas, que não são arrogantes, que não acham que sabem o melhor caminho, mas que são humildes e reconhecem de Deus qual é o melhor caminho. E não só isso, sejam pessoas rápidas a proclamar essa verdade, de que o Senhor contém toda a verdade. Não nós contemos a verdade, o Senhor contém toda a verdade. E eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei como que você enxerga o que está acontecendo no mundo hoje, mas as forças das trevas, elas estão extremamente alinhadas. A obra de Satanás acontece no mundo hoje numa velocidade impressionante, com a força da mídia, com a força da internet, com a força dos pensadores, sabe? Mas nós não vamos ficar atrás, porque a Bíblia diz que nos últimos dias encherei o espírito do povo e o povo reagirá ao nome do Senhor. É isso que está escrito no profeta Zacarias. Joel também diz que nos últimos dias encherei os humanos com meu espírito. Então há ainda uma janela de oportunidades, há ainda algo que vai acontecer para que o nome do Senhor seja proclamado através das nossas vidas. Mas para isso nós não podemos ser arrogantes. Nós precisamos ser humildes, aceitar que o Senhor é a verdade, que a palavra do Senhor é a verdade, e a gente precisa ser humilde para andar uns com os outros, porque precisamos um dos outros. Precisamos ser humildes para viver uma vida de oração. Amém? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar. Cuidado quando alguém falar para você: aquela pessoa é arrogante. Pode ser que ela seja mesmo, tá? Mas a arrogância não é só um comportamento que fica para fora. A arrogância, ela é sutil, às vezes ela está lá dentro, porque nós queremos ser Deus, nós achamos que nós sabemos a verdade, Deus não sabe. Então esse é um comportamento de arrogância, e nós não queremos ser arrogantes. Amém? Bom, tem muita coisa que poderia ser dito, mas era mais isso. O Senhor está voltando. Uma última coisa que eu queria dizer é que a Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, certo? Então eu imagino que enquanto Noé fazia a arca, e não foi algo fácil, né? Mas enquanto Noé fazia a arca, as pessoas em volta estavam zombando, né? O que esse maluco está fazendo, né? E é assim que elas olham para a gente hoje. Mas o importante é: não pare, continue praticando a sua vida cristã, continue praticando a vida do Senhor na sua vida, porque a hora que vier o dilúvio, não são os zombadores, não são os arrogantes que vão te salvar, mas é o próprio Deus. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar essa oração de clamar ao Senhor pela sua volta. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, que nos traz direção, que nos traz discernimento, Deus. Pai, nessa noite eu quero quebrantar o meu coração aqui, Senhor. Eu quero humildemente, Pai, colocar a minha vida diante do Senhor, colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti, Pai, porque como a Tua palavra diz que o Senhor odeia, Senhor, a arrogância, o Senhor odeia o orgulho, Pai. Nós queremos pedir perdão, Deus, porque muitas vezes nosso comportamento é assim, Deus. Nosso comportamento quer achar o que é certo, nosso comportamento, a nossa fala quer dialogar com o Senhor sobre as coisas boas ou ruins, mas a verdade é que só o Senhor sabe, Deus. Só o Senhor sabe o que é bom, Deus. E nós nos sujeitamos, Pai, à Tua vontade, Senhor. Pai, como nós lemos aqui, nós queremos obedecer o Senhor como sinal do nosso amor ao Senhor, Deus. Pai, nós somos Teus filhos, Deus, nós queremos estar alinhados com o Senhor nesses últimos dias, Pai,
Nós não queremos ser como aqueles que dizem que o Senhor não vai voltar, Senhor. Pelo contrário, vem logo, Jesus. Vem logo nos encontrar, Senhor. Vem logo para essa terra, Senhor. Nós queremos a Tua presença entre nós, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor nos dê um coração humilde, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração de paz. Nos dê um coração, Pai, que ouve o Senhor, que não rejeita as coisas que vêm do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Eu frequentei um lugar por um tempo aí, que sempre terminava, toda reunião que terminava, eles falavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu queria que a gente fizesse isso essa noite, tá? A gente, todos juntos nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós desejamos a Tua volta, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então você pode dar um soquinho na mão do seu irmão que está aí do lado, e nós nos vemos na próxima semana. Amém? Um abraço, irmãos.